Olá, eu sou a doutora Priscila Fiorelli, sou médica geriatra com abordagem integrativa. A gente vai conversar um pouquinho sobre espiritualidade. E nem acredito. Você tá boa? Tudo bem, e você? Tô bem também. Que ótimo. Ai, Eu tô vendo você. Você tá me ouvindo bem? sim, eu tô ouvindo bem. Ai, que Muito bom. bem. Eu também fiquei com medo de dar alguma coisa, essas coisas técnicas, né? Mas aí qualquer coisa a gente vê. Não, tá ótimo. Deu certo. Primeira vez que eu não uso muito Instagram, né? E aí, primeira vez que eu tô entrando assim. Obrigada pela oportunidade mais uma vez, né, Priscila? Ai, obrigada a você pelo aceite aí do convite. Eu fico muito feliz da gente poder conversar um pouquinho mais. Então, eu vou só apresentar para quem não conhece. Por favor, se eu pronunciar errado, você me avisa. É a Monja Warro, certo? É perfeito. Então, a Monja Warro eu conheço por conta da pós-graduação da Medicina e Saúde Integrativa do Einstein, que ela dá aula, e aí nossa, é maravilhoso ouvir, assim, um pouco sobre toda essa questão, é uma complexidade simples, né? Essa parte de espiritualidade. Eu acho que você acaba trazendo isso com uma leveza e você, a Monja Wavô é zen budista, foi aluna foi aluna ou é aluna da Monja Coen? Eu não tenho certeza. Eu sou aluna, como eu comentei com você, depois de um período de prática, né, junto, tem um momento em que um professor, a gente passa por uma etapa aí no caminho que o professor fala assim, segue, você pode ter alunos, né, que a gente chama de transmissão do Dharma. E isso Ah, aconteceu entre nós, quando ela fez a cerimônia, foi em 2015. Então, desde uhum. 2015, eu estou autorizada a ter alunos, a, a oficiar casamentos, a fazer enterro, quer dizer, é seguir, né? Então, ela continua Ah, sendo a professora, mas há 7 anos eu iniciei um espaço de prática, né? uhum. A sala Terigata, é isso? Isso, a Sala Terigata, que é um nome que homenageia a linhagem das mulheres do caminho. Terigata quer dizer poema das antigas anciãs. É um texto Ah, pali, história dessas mulheres. E eu acho que é uma forma de eu agradecer, de homenagear, porque afinal de contas, porque elas entraram no caminho, porque elas entraram nessa correnteza, é que a Monja Coen pôde entrar e eu pude entrar como outras mulheres, né? A gente sabe que tem inúmeras, talvez a história não tenha trazido a luz, mas existem inúmeras mulheres, né, no caminho da prática. sim. Ah, é maravilhoso isso, que a gente fica às vezes na dúvida também como é que funciona tudo isso, e eu acho que a gente pode depois até falar um pouquinho mais, porque é muita tradição, né, que vem ao longo do tempo e como a gente vai seguir a tradição, mas ao mesmo tempo ir se renovando, existe. Eu acho que essa parte que você falou das mulheres é uma coisa muito importante. E que bom que a gente tem isso e essa homenagem a esse espaço para elas também, né? Para nós, né? Todos, é. Inclui os homens também, né? Porque também a gente não deve ficar nessa separatividade, né? São ancestrais do Dharma, a gente fala, né? São mestres que dedicaram a vida a ensinar aquilo que realizaram, né? Acho que falando um pouco da espiritualidade, né? Que é o que a gente vem tratando, né? Lá na pós-graduação de integrativa,
As pessoas têm conceitos diferentes do que é espiritualidade, né? E para o caminho do Zen, que é essa escola budista, né, da qual eu faço parte, né, e abracei de uma forma assim que mudou minha vida, né? Essa escola de Zen budista, a prática principal dela é a meditação, é o Zazen, que é o que a gente faz lá com os alunos da integrativa, né? Porque para a gente é através do Zazen que a gente pode experimentar essa espiritualidade, né? Não tá fora de nós, não tá em outro lugar, né? Tá em nós, só que a gente precisa de alguma forma amadurecer, ter clareza, entender como a nossa mente funciona, e a prática da meditação é o grande portal que a gente, principalmente nessa tradição, que ela é chamada de Sotoshu, que é uma tradição japonesa de budismo Zen, a prática principal é a meditação. E aí, falando um pouco, pensando um pouco em algumas questões que você levantou, né, quando a gente começou a falar um pouquinho sobre esse encontro, se você falar, se a gente disser que a meditação é o caminho para a espiritualidade, é esse caminho para viver a unidade com tudo que existe, não há necessidade, não é uma religião que professa isso. Isso é inerente do ser humano. Então, meditar é natural do ser humano. A gente só perdeu esse lugar, esse espaço, né? A gente precisa restaurar ele. Algumas religiões têm práticas meditativas bastante intensas, né? Então, não é só as religiões do Oriente, né? Da Ásia, mas o fato é que a nossa tradição, o cerne, a essência está nessa experiência, né? Desse e os vários tipos, né? Que, por exemplo, uma oração que tem em diversas religiões é um tipo, né, que poderia ser de meditação. Oi, tá ouvindo? Desculpa, aqui entrou uma ligação e eu tive que tirar. Mas existem várias práticas meditativas, né? E o que é importante, assim como existem várias religiões, porque às vezes a religião, a oração, ela também te conecta, né? Com essa unidade, com tudo que existe, com esse sagrado, né? Em você. Mas existem várias religiões, várias práticas, porque nós vamos nos identificar com uma delas, né? Nós somos diferentes, mas iguais, no sentido de que quando a gente percebe que eu sofro, eu entendo o teu sofrimento. Quando eu consigo ficar íntima com as coisas que eu percebo de mim mesma a partir desse processo meditativo, eu percebo o outro. Claro, começo a perceber o outro com mais clareza, né? Mas a gente tem, cada um de nós está num momento da vida, né, diferente. Então, para cada um de nós, uma linguagem vai ser mais adequada, um método, uma técnica, né? Então, eu acho que todas são muito válidas, porque, na verdade, o que a gente precisa mesmo é despertar para essa nossa mente, né? Que ela é brilhante, ela é limpa, ela é transparente, ela é claríssima, desde que assim a gente permita que ela se manifeste, né? Então, muitas pessoas falam, mas é o iluminado, a iluminação, o caminho da iluminação. Como que você percebe essa questão? O que é essa tal de iluminação? Onde eu consigo comprar isso? Uma pílula, se tiver uma pílula, né? Um aplicativo, né? Se a gente lembrar, né, do Buda histórico, ele viveu há 2.600 anos atrás, o que ele fez, né? Ele percebeu que a existência humana é sofrimento. A gente não precisa explicar para as pessoas, todo mundo sabe.
desde o sofrimento do nascimento, da velhice, da doença e da morte, né? E ele percebendo que existia, que era uma grande questão, ele resolveu fazer um caminho de entender por quê e transcender esse sofrimento. O que ele fez? Depois que ele sentou em meditação, na nossa tradição conta-se que ele sentou 7 dias e 7 noites. Na manhã do 8º dia, quando ele viu a estrela da manhã, ele despertou. Alguma coisa aconteceu. Durante os 7 dias e as 7 noites, ele viveu tudo que a gente vive. O que eu estou fazendo aqui? Eu tenho coisa mais importante para fazer. Eu estou longe de quem eu queria estar perto. Não, está perto de mim quem eu queria que estivesse longe. Enfim, todas as nossas questões do mundo, né? Mas ele não desistiu, ele ficou. E quando ele vê a estrela da manhã e desperta, a primeira coisa que ele fala é ele percebe que ele e tudo que existe, toda a Terra, já eram despertos. Simultaneamente, não é eu primeiro e depois aqueles que eu vou ensinar. Ele entendeu que ele era iluminado por tudo que existia, né? E aí, ele não recebeu nada de fora, não foram luzes, não foi nada que ele podia agarrar, mas ele dedicou a vida dele a falar para nós todos como um caminho de acessar isso. E ele sabia que era relativamente simples falar sobre isso, mas você realizar não era tanto. Né? Então ele usou meios expedientes, metáforas, tem muitas histórias, né, para ilustrar um pouquinho esse empenho, essa disciplina, né, porque tem que ter da gente querer realizar, da gente querer despertar, querer encontrar a espiritualidade, né, querer de alguma forma parar de viver tanto essa separação, né? Que a gente fala também na integrativa, né? Que a gente discriminou tanto, a nossa mente discriminatória, a gente discriminou tanto, claro, para estudar, para se aperfeiçoar, mas a gente não pode nunca perder o todo, né? Então, nós todos, na nossa vida, independente da área, a gente experimenta isso, né? Meu corpo, minha mente, como se fossem coisas separadas, né? Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa clarificar, que corpo e mente não são separados. O que você pensa altera o teu corpo, deixa marcas no teu corpo, altera a tua respiração, né? Então, se eu estou ansiosa, se eu estou com raiva, meu batimento cardíaco altera, minha respiração encurta. Então, através da meditação, eu começo a mudar processos mentais. É um treino da mente. Não é da noite para o dia. Imagina quantos anos a gente tem hábitos, né, de pensamento, né? Acontece uma coisa, você vai direto para aquela maneira de reagir àquilo que aconteceu. Então, você mudar isso não é rápido, não é fácil, mas é possível. A meditação, o que é mais incrível é que para meditar você não precisa de nada. Você não precisa de intermediário, você não precisa de condição especial. Claro que a gente treina isso, né? Primeiro numa sala, oferece um incenso, tem uma luz de vela, tem alguém que cuida, é um ambiente agradável, né? Mas ele não é pré-requisito. Ele é uma maneira da gente treinar, né? Da gente caminhar. Sim. E como que você podia compartilhar como é que foi a sua história dentro da espiritualidade? Porque às vezes as pessoas, né, também têm alguma dificuldade de encontrar a si mesmo, como que eu posso ir aos poucos indo, e às vezes eu acho que pode ajudar algumas formas de ver isso. Como que foi isso para você? Então, assim, eu não tenho
uma noção muito cronológica de tudo, né? Mas eu lembro, eu nasci numa família judia, né? Estudei em colégio israelita até os 14 anos, mas a minha família nunca foi praticante, né? Nunca o judaísmo entrou como uma prática religiosa, né? Era um pouco, é muito mais o aspecto da cultura, né? Do povo, da história, dessa ancestralidade, né? E eu sempre tive uma procura por isso, para entender o porquê das coisas, por que que eu nasci numa família, por que que as coisas acontecem por que que eu tô aqui, né? E aí eu comecei na época da faculdade a experimentar um pouco. Eu tinha amigos que tinham religiões que se dedicavam profundamente a elas, né? E com eles eu comecei a perceber que existiam outras religiões, né? Então eu passei um pouquinho pelo contato com o espiritismo, tenho grandes relacionamentos ainda com o espiritismo, mas eu percebia que a linguagem a linguagem ligada ao catolicismo, né, ao cristianismo, para mim não reverberava por conta talvez desse meu repertório, né, judaico. E aí foi na faculdade que eu tive contato pela primeira vez com um mestre de Tai Chi, um professor de Tai Chi no último ano da faculdade, e com ele eu comecei a ouvir sobre taoísmo, sobre confucionismo, começou a me interessar essa filosofia naquele momento, porque não pensava como religião, mas essa filosofia que respeitava essa ancestralidade de um jeito muito lindo, que tinha uma conexão profunda com a natureza, com os espíritos protetores da Terra, então a gente ouvia muito falar sobre isso. Enfim, fazia a gente se conectar com algo, um certo pertencimento, sabe? Eu me sentia começando a pertencer a algo, eu estava ouvindo algo que ressoava em mim. Até que um dia eu ainda não meditava sentado, e com esse professor eu tive uma experiência forte de sentar em meditação, inicialmente muito difícil. Por quê? Você já sentou, talvez tenham pessoas que estejam nos ouvindo que já meditaram, não importa de qual técnica, qual forma, né? Mas quando você senta e pedem para você ficar imóvel, tudo acontece para te tirar desse propósito da imobilidade. Então, coça, parece que tem um bichinho que está subindo em você, a tua mente começa a elaborar e começa a construir realidades e parece que fica insuportável ficar lá, né? Mas, na realidade, é tudo a tua mente te tirando desse propósito, né? E foi um pouquinho que eu experimentei com ele. E aí, quando ele falou, fique imóvel, eu consegui ouvir o meu interno. O meu interno estava muito agitado. E eu comecei a achar que a minha agitação era por conta da meditação. Mas não. Quando eu parei, o resto ficou gritante. Então, eu imagino que, assim, eu já falei com praticantes que estavam imóvel em meditação e o depoimento depois era que eles estavam achando que eles iam infartar, com ansiedade, sabe? O batimento cardíaco. Eu falei, olha, observa que você é assim o dia todo. Só que durante o dia você está ativo, fazendo coisas, respondendo mensagem, trabalhando, você não percebe. Então, esse aquietar da meditação, esse primeiro desconforto que eu vivi também, que eu queria sair correndo, era isso. Eu imobilizei o corpo, eu falei, fica. Isso eu consegui controlar, mas o meu interno era borbulhante, sabe? Era muito. Mas aí, no mesmo dia à noite, quando encerrou a prática, ele falou, senta, eu já tinha exaurido o corpo. Foi o dia inteiro treinando Tai Chi, fazendo prática corporal. O meu corpo estava exausto.
Então, sentar naquela hora foi uma bênção, né? Então, foi um pouco por aí. A partir desse professor, eu acabei, fiquei sabendo através de uma pessoa que tinha uma monja brasileira que tinha recém-chegado do Japão e que estava à frente de um templo na Liberdade. E ela falou, ó, fica na São Joaquim, ela nem me deu o endereço. Falou, ó, toda terça ela faz uma palestra aberta. E eu fui na primeira terça seguinte, isso foi em 98, e era a monja Coen, que tinha chegado do Brasil naquela época, ela chegou em 95, e eu não saí mais. E aí, Priscila, eu vou te dizer que quando eu a ouvi falar o Dharma pela primeira vez nessa terça-feira, a sensação que eu tive era que ela estava falando aquilo que eu pensava e que eu não sabia pôr em palavras, que eu nem sabia que isso era uma religião, né? Que tem os seus aspectos filosóficos e tem os seus aspectos litúrgicos, né? Mas para mim era muito familiar, tudo muito familiar. Tá? E principalmente o que eu vejo hoje é que os ensinamentos do budismo, eles são muito simples, né? Falando disso, de que a prática principal é a meditação, a essência, a base dele é muito simples e que tem a ver com essa procura do ser humano pela espiritualidade. Porque ele fala o seguinte, os selos, né? Quando ele despertou e percebeu que não seria fácil contar para as pessoas, a primeira coisa que ele clarificou e que ele intensificou foi mostrar para a gente que tudo nessa vida é passageiro, tudo é transitório, nada fica. Então pode-se pensar pessimista, dizer a saúde se transforma na doença, mas não, você pode da doença ficar curado, né? Então a impermanência é algo maravilhoso. Se a gente puder perceber, que é ótimo saber que você não, tudo que você acha que você está segurando é um equívoco. Todas as ideias que você constrói de quem você é um equívoco, né? Porque ele fala, tudo é impermanente. E ele diz, não existe um eu fixo. Não existe algo que você possa chamar de eu. Nós somos feitos de elementos, não eu. Então, quando eu nasço, a gente nasce, constrói uma vida baseada na separação, né? Eu sou assim, eu penso assim, é melhor assim, tá toda hora destacado, e sabendo que isso é vazio, que isso é impermanente, que não dá para se construir uma vida em cima disso, você, quando realiza isso, começa a falar, epa, tem algo errado, tem algo que eu preciso experimentar e que está além disso, né? E aí você pode chamar isso de uma busca pela espiritualidade, pode ser através de uma religião, né? Ou não, pode ser através de uma... Muitas vezes esse contato com a unidade de tudo que existe, você vive através da música, da arte, né? E você me fez... Você perguntou uma coisa, quer dizer, você na sua pergunta fez um comentário, eu acho que eu não falei dele, que é desse estado iluminado, que a gente também constrói o que é isso. A gente acha que se iluminar é algo que para mim não dá. Eu sou tão humana, eu erro, eu brigo, eu bato porta, né? Eu ainda fico irritada. Então, isso tá longe de mim. E não, a gente vive inúmeros insights, inúmeros despertares. Num dia, todos nós, sem exceção, já tivemos um. Mas a gente coloca isso num lugar tão elevado, num pedestal, numa idealização, que a gente não é capaz de experimentar aquilo. A gente acha que a gente não... Aquilo que eu vivi, será que é? Eu me contentei, eu me senti pertencendo. Por um segundo eu não me senti separado da vida da Terra.
será que é isso? Aí você quer agarrar, né? Porque às vezes você sente tão bem, você quer segurar, você quer anotar como foi que eu cheguei lá, fazer uma cartilha, né? Então, até isso é maravilhoso. Que o estado desperto, ele também é transitório, ele também é passageiro. Então, você não chega no topo da montanha e fica. Você desce da montanha. Você continua, porque não tem sentido ser diferente, né? Eu acho que o que você marca bastante na sua fala, o que você trouxe, nós, quando aquietamos o corpo, ouvimos a nossa mente, a gente percebe que realmente está lá. Tanto a nossa agitação, quanto esses pequenos despertares podem passar desapercebidos. E realmente, o sofrimento que a gente tem na vida, boa parte é por conta da própria mudança, né? Que é natural que aconteça em qualquer momento, e esse movimento da gente, o apego, o desapego, que a única coisa que a gente sabe que realmente acontece na vida é a mudança, né? E isso é uma coisa tão difícil de lidar, mas quando a gente pensa, né, a gente traz cada vez mais simples. E aí eu vou dizer, por exemplo, eu no dia a dia eu gosto de pensar que é como lavar a louça ou tomar banho, né? Porque é exatamente isso. Não adianta fazer uma vez e que daí pronto, você não precisa fazer nenhum movimento mais, que aquilo ficará daquele jeito. Não, pra gente é normal que a gente pense que se você toma banho num dia, no outro dia você provavelmente vai ter que tomar banho de novo, e de novo, e de novo. E assim acontece com o cotidiano, né? E como essas pequenas coisas, às vezes esses pequenos despertares aparecem no nosso cotidiano assim, né? Nessas coisas bem simples, né? De simplesmente observar o como a gente cuida e o como a gente se conecta e o como e até é interessante que a gente fala sobre, você falou bastante sobre impermanência, o desapego, o apego, e eu fico até pensando, né? Como que isso é ao mesmo tempo ligado com a espiritualidade que fala sobre conexão. A gente sentir que faz parte, mas ao mesmo tempo a gente fazer a impermanência, né? Parece que a gente está falando coisas totalmente ao contrário, né? E tá, né? Porque a gente elabora tudo, né, Priscila? A gente elabora tudo, a gente constrói. E o que você falou desse despertar no dia a dia, nas atividades cotidianas, simples do dia a dia, é o que os mestres falam exaustivamente nos textos que a gente compartilha, que a gente lê. O mestre Dogen, que foi fundador da nossa ordem, ele viveu no século XIII. E a grande questão que provocou ele a despertar e ir atrás do caminho era isso. Ele dizia assim, mas se nós já somos Buda, por que eu preciso praticar? E o que ele percebeu é isso, que não existe realização fora da prática. A espiritualidade budista, ela fala disso, é no dia a dia, é na vida diária, nas coisas cotidianas, que você desperta para essa realidade, né? Então não tem outro caminho. Tem histórias bonitas dele quando ele encontra um cozinheiro no mosteiro que já era idoso e ele ainda estava buscando, né? E ele vê o cozinheiro idoso lá no sol virando shiitake, né? E ele chega para ele e fala assim, mas o senhor não acha que um monge mais novo poderia estar fazendo isso? O senhor deveria estar no templo recitando sutras, né? E o cozinheiro diz para ele, se outro fizer, a realização, a possibilidade do despertar é do outro. Eu só posso realizar se eu estiver fazendo, se eu estiver na ação.
Não tem outra forma de experimentar essa unidade com tudo, né? E como ela é efêmera, isso também angustia a gente, porque a gente queria chegar num lugar, sabe? Ai, aqui eu tô em casa, aqui eu me sinto acolhida, aqui eu vou ser uma pessoa que não vou brigar, que eu vou conseguir acolher todo mundo, sabe? A gente vai construindo essas ideias. Eu sempre conto, né, do encontro da Monja Coen lá com a abadesa do mosteiro de Nagoya, que essa imagem, para mim, ela clarifica demais, né? Quando a abadesa recebe num mosteiro no Japão, feminino, que você vai para lá achando que todo mundo é ser elevado, que vai ajudar você. Ela disse, não, somos seres humanos, enquanto a gente estiver nessa existência, nós estamos aprendendo incessantemente, portais são ilimitados, e o nosso compromisso é aprendê-los, não é falar já sei, pelo contrário, quem bebe da espiritualidade, dessa experiência de unidade, sabe que não tem fim. E se alegra com isso, não fica cansado de falar, ah, é sério, então isso que eu senti vai acabar, vai passar. Não, a gente entende que se eu continuar limpando, tem um mestre que fala que é como limpar o copo. Você suja o copo para tomar água. Que nem você falou, do banho, de arrumar a cama, né? Então, esse mestre Dogen, ele diz, só há realização na prática. Não adianta. Se você achar que é só retirado numa montanha, no Himalaia, quando não tiver barulho te incomodando, né? Que você vai conseguir meditar de fato, erro, é equívoco, né? Sim, eu confesso que eu nunca fiz um retiro, é uma coisa que eu gostaria de fazer um dia, mas o que eu vejo algumas pessoas falando de, por exemplo, você faz um retiro e chega às vezes num estado, até alguns não se adaptam, outros acabam realmente encontrando maior tranquilidade, mas daí quando volta no dia a dia, sem ter essa parte, o isolamento controlado, né? Aí fica difícil. E agora a gente está falando sobre a pandemia, né? Onde todo mundo tem um certo isolamento, mas que é um isolamento também diferente, né? Dessa questão de um retiro ou algum lugar que você vai ouvir. Não necessariamente as pessoas têm dificuldade, muitas vezes, justamente porque não vai ouvir muitas coisas dentro de si que às vezes é difícil de lidar. E como que a gente pode fazer exatamente isso, de transportar, pensando que é prática, pensando que é uma coisa que a gente precisa treinar, e ao mesmo tempo a gente também vai viver o nosso cotidiano, praticando no cotidiano, mas praticando, por exemplo, a meditação, que é um momento que você senta em silêncio, né? Ou como que isso pode ajudar, e pensando até nesse momento que a gente está, como que a gente pode trazer uma prática assim simples no dia a dia, que possa trazer maior tranquilidade no meio dessa rotina. Eu diria, para quem ainda não meditou, ou não pode meditar, ou não tem ainda não abriu, né, um pouco de um espaço interno para isso, eu sugeriria um pouco o que uma vez os monges, os discípulos do Thich Nhat Hanh, que é um monge zen vietnamita, ele esteve no Brasil, discípulos dele estiveram no Brasil, na Palas Athena na época, e eu fui assistir a palestra deles, e eles propõem o seguinte: um dia seu, de que ao tocar o teu celular, ao tocar o telefone, você ouviu um sino, num dia, se dispõe, fala assim, amanhã eu vou fazer essa experiência, mas faça, fique atenta. Tocou o celular, você não corre para atender de impulso.
Tocou, você inspira, solta o ar sem pressa e atende o telefone. E observa a tua resposta. Como é que você chega a atender? Faça a mesma coisa com campainha. Eu fiz no dia seguinte que eles propuseram isso e é impressionante. E eu já meditava, né? Eu já praticava, já era praticante, né? Mas é impressionante porque quando você está no dia a dia trabalhando, essas coisas vão te tomando, né? Tocou o telefone, pode ser um trabalho, pode ser um cliente, pode ser uma urgência médica, pode ser minha mãe, pode ser alguém, meu filho, né? Então a gente fica muito eficiente, a gente tem que ser eficiente, a gente não pode perder tempo. E essa parada me recolocou de outro lugar no meu dia a dia, né? De prática. Então, isso eu proponho para todo mundo que está aqui e que queira fazer uma experiência, eu acho que vale muito, é muito significativo. Período pandemia, né? O que aconteceu? A gente vem sentando todos os dias, né? Online. Uma prática que antes não era permitido fazer online. A gente não gravava palestras dos mestres para ouvir depois em casa. Quando a gente não podia ir, eles não compartilhavam gravações, porque tinha a ver com você estar presente, você ter se esforçado para chegar lá, você construir o caminho da meditação quando você acordava e sabia que aquele dia era o dia que você ia para a sala de prática para praticar, com o grupo, com a sanga, e você ia ouvir os ensinamentos. Então, a gente se viu, de repente, precisando abrir. Então, agora é Zazen online, gravamos, compartilhamos com quem não pode estar presente, porque a gente entende que é importante que as pessoas abram esse espaço. Elas estão em casa, elas não estão mudando de ambiente. Quem está em home office, né? Já tem muitas pessoas trabalhando, mas quem está em home office, ainda com família, com filho, né? Não muda o ambiente. Ela tem que achar um ambiente interno para ela poder silenciar, né? Para ela poder enxergar, né? Como ela está. Então a gente medita todos os dias à noite e medita de manhã 3 vezes por semana. E a gente faz retiros pequenos de um dia também, que é uma experiência ótima para quem nunca fez retiro longo, na própria casa dela, das 6 da manhã às 6 da tarde, porque a gente constrói o ambiente para ela juntos. A gente orienta como construir o espaço para sentar, a gente ensina o que cozinhar para se alimentar de uma maneira que a digestão seja mais fácil, você fica mais tempo sentada, não faz tanta atividade física. Tem períodos de alongamento de manhã e à tarde. Tem leituras do Dharma em que a pessoa, durante a meditação, ela pode ouvir ensinamentos dos mestres, né? E essa escuta, a gente fala que é uma escuta aberta. Não é que nem você lê um texto acadêmico que você vai refletir. Você tem que deixar aquilo permear você, né? De um outro jeito. E isso, Priscila, você falou essa semana, eu me dei conta, porque eu também estou trabalhando em casa, também estou isolada, né? E eu me dei conta como a programação de um mosteiro, de um retiro já está tão em mim, que eu tenho conseguido fazer. Hoje, por exemplo, foi o meu dia de SAMU, que é a faxina que a gente faz durante um retiro, que é o trabalho comunitário. E eu percebo que eu estou conseguindo cada vez mais transitar na vida do trabalho cotidiana com as práticas meditativas, com as práticas espirituais, com a prática religiosa, né? Então, a hora que eu paro para cozinhar, né? Eu lavo a minha louça, não lavo a louça, não tem ninguém comigo, então eu não lavo. A gente faz isso em casa, né? Quando não tem alguém, você deixa para a noite seguinte. E para o praticante não tem isso. É começo, meio e fim. E isso dá uma liberdade
porque você sabe que você deixou pronto. Não tem nada que você fique revisitando mentalmente. Ai, será que eu falei? Será que eu terminei? Será que eu desliguei? Será que eu fiz? Porque isso consome, né? A gente em casa, todo mundo na tela do computador ou do celular. Então agora, depois de um ano, nós estamos desconstruindo as pessoas que estão meditando, que não fiquem olhando para o celular e para o computador. Porque nós sentamos de frente para a parede numa sala. Então não tem essa de eu olhar, de eu ver quem está entrando, entendeu? Sim, com certeza. Eu acho que é isso que você falou de, às vezes, usar o próprio cotidiano, seja para fazer uma respiração. E aí eu confesso que, por exemplo, eu cheguei a começar a fazer isso. Às vezes o computador demora para abrir, ou tá esperando o elevador, ou qualquer coisa assim que às vezes está esperando. Às vezes a tendência é ou ficar bravo, assim, nossa, mas está demorando, né? Ou começa a vir. Sendo que nem precisa, né? Às vezes aquele 1 minuto que vai ficar, não vai fazer diferença, mas que pegando esses momentos, e aí eu comecei a fazer respiração nesses momentos. Eu falei, bom, vamos, agora vai ligar, então, aí faz a respiração, sem não precisar fazer nada de diferente. Eu achei muito bom que você disse isso, que tem gente que se sente desconfortável mesmo, ou que acha que vai ser difícil. Então, colocar isso de uma pequena coisa, como você disse, uma respiração, se toca o telefone, fazer uma respiração, é uma coisa que vai durar segundos, né? Mas que é o que traz a nossa consciência para... Olha, está tocando o telefone, porque às vezes a gente vai tão no automático que quando viu já está falando, já está fazendo... E nem se deu conta que tá fazendo isso. Então eu acho que é perfeito. E pelo computador, pelo WhatsApp, não aconteceu já de você estar pensando em responder para alguém e mandar errado? Porque na hora que você ligou o WhatsApp era outra pessoa que estava e você achou que estava escrevendo para aquela que estava na sua cabeça? Isso assim... Tem vários exemplos, né, de como a gente se perde quando a mente toma muito lugar, né? Isso que você falou é fundamental. Tá ligando o computador, sabe? Acabou, descarregou, deixa lá, bota na tomada em outro lugar, porque a gente ainda põe a tomada para ficar perto da gente, para a gente continuar. A gente não se dá nem o tempo de carregar o celular, que é rápido, né? Para olhar, para contemplar, sabe? Para ouvir. Ouvir, tem pássaros na cidade, sabe? A gente não percebe, a gente não ouve, né? A gente está muito... E é isso, né? A gente precisa construir isso, a gente precisa se disciplinar, não é fácil, não vai ser assim. É que nem começar a correr, que qualquer atividade que você vai iniciar, que não é algo que você conheça, você precisa ganhar um ritmo, né? Então, se puder sentar, faz isso do telefone um dia, experimenta como fica teu coração, porque para mim foi impressionante. E se puder, busca uma prática, né? Para sentar, para meditar. Nesse período de pandemia, muitas pessoas conectaram que não eram praticantes, não faziam nenhuma ideia do que era o budismo, mas estavam tomando medicamentos, né, para ansiedade, para depressão, e os médicos estavam indicando: você precisa meditar, vai meditar. E aí começaram a chegar. As falas das pessoas nesse um ano, do quanto foi importante esse horário da meditação, sabe? Desse encontro. E que não é, assim, que é só enxergar, né? Na realidade é deixar o copo assentar para que a mente fique clara. Porque se ela estiver agitada, você não tem condições de ver o que está na tua frente, o que sempre esteve aí. E a gente está achando que não, mas sempre esteve aí ao nosso alcance essa realização, essa iluminação, né? Esse despertar para a realidade. A realidade
ela é muito mais do que meus olhos humanos é capaz de perceber. Muito mais. A nossa visão é limitada. Tudo. Por mais que eu pratique, por mais que eu treine, eu nunca vou ver a realidade como total, né? Mas a gente se sente a realidade, parte dela, de uma forma que, né? Uma partezinha é você é o todo, né? Não é que é uma parte sua que desperta, né? É quando você se conecta a esse mistério aí da espiritualidade, que não dá nem para falar sobre, né, Pri? A palavra não acessa, a palavra não chega. E os mestres foram muito generosos de darem milhões de exemplos, de histórias, de parábolas, sabe? Eu gosto muito, nem sei se eu já contei para você lá, ou um dia lá agora fiquei em dúvida, acho que eu contei do tarô do peixinho. Ai, sim, mas conta aqui, eu acho que é muito boa essa história. Essa história, para mim, ela é um exemplo, sabe? É um livro infantil escrito por um monge japonês que foi responsável aqui para a nossa ordem na América Latina. Ele mesmo ilustrou o livro. Chama A Jornada de Tarô. Tarô era um peixe que vivia nas águas quentes do oceano. Então, próximo da areia, né? Próximo da terra, né? Vamos dizer assim, da areia da praia. E ele ouviu falar que existia uma tal água da vida. E ele falou, onde fica essa tal água da vida? Não é onde eu tô, né? Certamente não é, né? O despertar não é aqui, como a gente falou, né? O peixe tarô pensou a mesma coisa. E aí ele fez a malinha dele e resolveu viajar para descobrir onde era. Ele falou, eu vou descobrir onde é essa tal água da vida. Não vou desistir até não descobrir. E viajou. E aí o livro conta toda a viagem dele para as águas mais frias, mais profundas, o encontro com a Lula, que jogou tinta no olho dele, né? São os nossos encontros de palavras tóxicas, né? Coisas que a gente deixa entrar para desvirtuar a gente do caminho, né? Ele faz analogias lindas, é para criança, mas é para a gente também, né? Até que ele encontra água viva, e água viva. A água viva vai saber onde é a água da vida, a água viva não sabia. O fato é que ninguém sabia explicar, falar onde ficava a tal da água da vida. E ele desiste, como muitos de nós desistimos, né? E ele desistiu e voltou para a casa dele, para as águas mais quentinhas, perto da areia. Nesse dia em que ele estava voltando, uma onda veio e arremessou ele para fora do mar. E ele ficou metade do corpo na água e metade na areia. E ele olhou aquela exuberância da natureza, aquele céu, aquelas árvores. Foi um segundo de encantamento e ele começou a faltar o ar, né? Faltar o ar. Estava morrendo, né? A onda foi lá e puxou ele de volta. A segunda onda foi lá e trouxe ele de volta. Quando ele volta para o oceano, ele entende, ele desperta, né? E esse despertar dele fez com que os outros peixes ficassem, mas onde é? Onde é? E ele mostrava, é aqui. E ele, não, aqui não é. E ele percebeu que não ia ser fácil mostrar para as pessoas. O que aconteceu? Ele se modificou, porque ele realizou algo. A hora que você realiza, algo em você muda, e a tua mudança começa a ficar mais clara para as pessoas que convivem com você. Não é você impondo para o outro, mas é você sendo aquilo. E aí os peixes gostavam de ficar com ele, porque ele não brigava, ele tentava olhar sempre um outro lado, ele tentava cuidar de todo mundo, e assim os peixinhos foram ficando perto dele, né? E eu acho que essa história, para mim, ilustra muito desse lugar, né, da nossa dificuldade de enxergar, que é aqui, o grande despertar é na vida diária, é aqui e agora, né? A gente acha que é lá do outro lado do mundo,
né? Que não é onde você está. E quando você descobre, você quer que todo mundo acesse. Você quer mais é que todo mundo medite. Eu faço da minha vida, meu voto monástico é sentar em zazen com as pessoas, porque eu sei que sozinho é difícil. Sozinho é fácil desistir. Sabendo que tem alguém sentado que vai tocar o sino, que vai cuidar da hora, que vai te acolher numa dúvida, que vai ajustar teu corpo para que você possa ter uma experiência mais plena. Esse é o meu compromisso, né? Com o caminho do despertar. É ensinar as pessoas a meditar, é sentar junto, enfim, acho que todas as formas de prática de meditação que levam a gente a esse lugar, para mim são muito bem-vindas. Não tem uma melhor que a outra, né? Mas cada um tem que encontrar a sua e não desistir, porque é fácil desistir, que nem o tarô desistiu, né? Você pergunta, tenta, como você falou, se fosse uma pílula, né? Se fosse um aplicativo, talvez fosse mais fácil, mas até isso eu acho que é transformador, é cortar essa ideia de consumo que nos permeia, né? Está permeando muito a nossa vida, talvez essa pandemia tá trazendo isso de uma forma muito clara, que a gente tem que menos. Dá para viver com menos, dá para consumir menos, dá para ser mais responsável e consciente no consumo, né? Então, inclusive com questões da espiritualidade, né? Também não querer consumir, né? Então a gente ficar pulando de um para o outro. Quem me dá isso, eu pego isso. Quem me dá isso, eu pego isso. Também não é um caminho muito adequado, né? É importante a gente começar, como diz, entra no oceano, primeiro são as marolinhas, mas depois tem que aprofundar, porque senão fica só no gostosinho, sabe? Ai, eu me sinto tão bem e eu vou ficando. Quando fica quente, eu vou embora. E é quando fica quente que a gente forja o ferro, que a pessoa fica macio no calor. É possível mudança no calor. Não é quando tá gostoso, né, na rede e tudo que eu quero vem, né? Não, é aprender a lidar com as frustrações, né, com essa volatilidade da vida, de tudo que eu imagino que eu tenho. A gente sabe, falar sobre isso a gente fala, mas viver isso não é fácil, né? Ah, na morte você não leva nada, né? Falando sobre a morte, né? O que você leva daqui? A gente vive uma vida, às vezes, muito limitado, né? Pela posse, pelo querer, pela ganância. E a gente sabe que não leva. Mas por que não consegue mudar, né? Por que muitas vezes a gente continua repetindo o mesmo vício, né? O mesmo hábito? E não só o consumo de coisas, como eu acho que essa história do tarô traz um pouco de como esse despertar está aqui. E daí eu fiquei pensando sobre o que você falou. Ah, monge também tem emoções, né? Também tem natural, é um ser humano também. E existe muito esse consumo, digamos, para esse outro lado de vamos para o positivo e negar o negativo. E a gente sabe que quanto mais a gente reprime, é mais difícil a gente lidar, que é exatamente esse desapego que é diferente de repressão. E porque é uma sutileza, né, de você simplesmente deixar vir e que daí você não prende, né? Eu até coloquei um post esses dias que falava assim, tamanho da dor é aqui. Aí os pensamentos sobre a dor é aqui. Qual que é o tamanho que a gente vê? É isso daqui. Porque é tudo que a gente vai prendendo como esse apego mesmo, né? Para que fique lá inconsciente, né? Claro, a gente não quer isso, mas existe muito esse movimento. E às vezes sabe, deixa, né? E aí a onda vai, e daí vai passar, e depois
vai passar de novo, e vai passar de novo, e aí que vai esse movimento, né? E que as emoções, elas vão ficando, apesar de acontecer, as emoções, vai ter tristeza, vai ter raiva, vai ter, né, as outras emoções ditas como negativas, mas que elas não têm aquele peso. Alguns dias vou ter mais, outros dias vai ter menos, né? Porque também é natural, né? Mas você vai, aos poucos, você vai ficando menos tempo lá, né? Dizem que os mestres, os grandes mestres iluminados, quando em vida ainda, claro que sentiam tudo que a gente sente. A diferença é que eles ficam menos tempo naquela emoção conflitante, naquela emoção negativa, né? Então, faz a escolha rápido, consegue logo a mudança, né? E, na verdade, se dá para dizer que há um ganho, o ganho é esse, né? Eu vejo que eu estou com ciúme, eu não finjo mais e dizer que é o outro, né? Então, a parede, o zazen, esse olhar para você, tem esse intuito, né? De não pôr mais nada embaixo do tapete, porque é melhor olhar, né? E não fingir que não é você também, né? Então, é o lado bom, é o lado luz, é o lado sombra, né? A essência dos dois é a mesma, né? Então, você não nega nada, mas você faz uma escolha de não segurar. Isso que você falou, esse exemplo é ótimo, que às vezes a dor é pequenininha e o pensamento carrega, né? É uma imagem muito forte, né? E fica pesado, né? Enquanto você podia, se você só visse o fato em si que te gerou sofrimento, mas você cola tanta coisa que chega uma hora que você nem sabe mais qual foi o estupim, né? Você colou tanta coisa porque você não quer ver que, de repente, fica difícil, né? E aí são anos, né? Anos de terapia, anos. E eu falo, é isso aí. É uma coisa que eu também gosto de desmistificar em relação a mim, pelo menos, né? A minha insuficiência no caminho e a alegria que eu tenho de compartilhar com as pessoas, né? As dificuldades, sabe? Quando eu vejo que eu errei, que eu falei demais, sabe? Que eu fui dura demais, que eu podia ter achado outra forma de falar, né? Então eu acho que é melhor olhar, sabe? Jogar luz, né? Uma vez que você coloca essa luz, aí pronto. Ela não vai ficar te perseguindo, né? Passou. E aí resolve o que você tem que fazer, não tem que fazer e vai. Eu queria agradecer demais a nossa conversa. Não sei, ó, o Vano falou tempos não vejo. Fernando! Reencontros da internet. XC, gigante da Sanga, muito bom. E quem quiser conhecer ou fazer uma prática, tem essa possibilidade do lugar onde... O contato é pelo Facebook ou pelo Insta, Terigata Zazen, né? Manda uma mensagem, a gente não divulga o link público, porque a gente quer saber quem está procurando, se já meditou, se tem alguma prática. Então, a gente faz um contato primeiro e aí inclui a pessoa num grupo de WhatsApp só para receber o link do Zazen, como se tivesse alguém abrindo a sala, que a gente abre a sala 10 minutos antes, acende o incenso, põe a vela, e a gente está fazendo a mesma coisa com a sala virtual. Então, a pessoa chega 10 minutos antes, recebe uma orientação e se senta com todo mundo. A gente senta 2 períodos, faz uma meditação andando entre eles e no final a gente compartilha ou lê um texto dos mestres, um trechinho pequeno, só para inspirar às vezes até a reflexão ou alguém que queira falar. Né? Mas é isso. Obrigada. Quem tiver interesse, fica aí a recomendação e queria agradecer demais. Foi um prazer poder ter
um pouquinho mais de tempo para a gente conversar. E eu acho que, como eu digo assim, sempre tem o que a gente aprender e o que a gente trazer novas, né, visões sobre o que a gente pode fazer com nós mesmos ou como a gente pode ajudar os outros também. Então, eu espero que essa gravação seja, né, de bom uso, que as pessoas possam ver. Vai ficar no Instagram e no YouTube também, para, se quiser, né, ter essa inspiração que eu acho que é tão importante, ainda mais no momento que a gente está passando. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Eu que agradeço, Priscila, muito obrigada. E espero que as pessoas possam realizar mesmo, que só depende delas, né? Não tem ninguém obstruindo, é só a nossa mente mesmo. Venham meditar, venham sentar, pelo menos fazer a experiência, né? Agradeço. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Nos vemos em breve.